paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a segunda reflexão bíblica da semana e nós estamos falando a respeito do Salmo de número 23, as bênçãos de sermos ovelhas de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós falamos ontem sobre o cuidado e a provisão de Deus. Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Em segundo lugar, eu quero lembrar que esse Salmo de número 23 é um salmo espetacular, sublime e marcante, porque esse salmo revela as bênçãos de sermos ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. A segunda bênção está no verso 2 e 3, é o descanso e a direção correta. O texto lá nos diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Meus irmãos e irmãs, se nós pudéssemos resumir esses dois versículos, nós poderíamos dizer que esses versículos falam de paz, de tranquilidade, de quietude, de refrigério, de descanso. O texto diz que Deus refrigera a nossa alma. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos experimentando as dificuldades, as canseiras, as ansiedades. Nós estamos vivendo dias de agitação, de canseira, de preocupação e de inquietação. Bem, as promessas que emanam desse texto, meus queridos irmãos e irmãs, é de descanso, é de refrigério, é de orientação da parte de Deus. Eu quero que você imagine comigo que aquelas ovelhas pensavam ao estar num lugar de refrigério junto às águas de descanso. Elas não pensavam em nada, elas não tinham nenhuma preocupação a não ser se alimentar e descansar no meio das águas de descanso, da qual emanava o refrigério que vem de Deus. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, sim, isso é verdade. No entanto, o texto bíblico diz que Deus continua cuidando das suas ovelhas, de que Deus continua enviando o refrigério, o descanso às ovelhas. Nós temos não somente esse texto para nos comprovar de que o verdadeiro pastor nos promete paz, tranquilidade e descanso, como muitos outros textos que estão estabelecidos na palavra dele, para refletir que Deus de fato deseja que eu e você sejamos refrigerados, descansados na presença dele. Eu não sei como você está, você pode estar agitado, você pode estar preocupado. No entanto, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, traz à minha alma e à sua alma o repouso, o descanso tão necessário. E além do refrigério, o texto diz que Deus ainda é a direção. O texto diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, o verdadeiro pastor nos dirige a sua palavra e a proteção e o cuidado do seu Espírito Santo. É verdade que às vezes as ovelhas se desgarram, às vezes as ovelhas caminham por caminhos que não são os caminhos de Deus, que são caminhos tortuosos. É verdade que às vezes as ovelhas perseguem o seu próprio caminho, o seu próprio ideal. No entanto, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, o verdadeiro pastor, nos dirige a caminhos de justiça, a caminhos de tranquilidade. Eu não tenho dúvida de que eu e você devemos desejar a direção, a orientação, o governo de Deus sobre nossas vidas, principalmente nesses momentos de tanta dor, de tanto desespero, de angústias, de momentos apreensivos. Nós precisamos nos direcionar à vontade de Deus. O texto bíblico diz que nós podemos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus quando nós nos apresentamos, quando nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus, o nosso culto racional. Eu quero então dizer que esse Deus que nós servimos, esse verdadeiro pastor, nos dá o descanso, o refrigério, a tranquilização das nossas inquietações. E esse Deus, o nosso pastor, também nos direciona para vivermos no caminho da vontade de Deus. Eu quero concluir lembrando do texto de Jesus, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que Deus nos abençoe nos vínculos do Calvário.